Uma boa tarde, vamos compartilhar reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós temos abordado o livro Momentos de Consciência, Momentos de Saúde e Consciência. E hoje teremos como temática central conflitos e consciência. Mas, primeiramente, como de hábito, vamos fazer algumas reflexões em cima de uma mensagem do Espírito Emmanuel. E trouxemos para a abertura do programa a mensagem que está no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. É a passagem de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Separamos um parágrafo que nos chama mais atenção. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Vamos então analisar mais nitidamente essa mensagem que Emmanuel nos traz. Então, ele nos propõe algo profundamente renovador. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. De fato, como nós temos aprendido nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, todos nós trazemos no nosso inconsciente profundo todo o manancial de hábitos, vícios, de desequilíbrios, de atitudes que marcaram a nossa experiência reencarnatória no passado de forma danosa. Ora, nós somos chamados a considerar a presente experiência no corpo como sendo, e de fato é, a melhor que já tivemos. E por isso Emmanuel começa aqui nos dizendo: esqueçamos. Percebamos aqui sinônimos nessa proposta que Emmanuel nos faz para superemos, transcendemos, centralizemos, continua ele, nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Nós somos chamados a estarmos mais conscientemente despertos no dia de hoje, no momento atual em que estamos vivendo. O presente é, de fato, o verdadeiro presente de Deus para nosso trabalho de renovação. Ninguém progride sem renovar-se, conclui nesse parágrafo Emmanuel, deixando de forma bem destacada o esforço de trabalho renovador, de burilamento íntimo, que todos nós somos chamados a realizar no dia a dia. Então, vamos refletir sobre conflitos e consciência, que está na segunda parte do livro Momentos de Saúde e de Consciência.
Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e as aquisições psicológicas do ser, em forma de experiências vividas. Então, essas experiências estão no nosso inconsciente. Mas, como comentávamos na abertura do programa, no comentário à mensagem de Emmanuel, esse material incrustado no nosso passado é de sombras, é de conflitos, é de afrontamento com as leis divinas. E ele precisa ser transcendido, ser ressignificado, colocarmos pela conquista de novos hábitos, agora positivos, em harmonia com as leis divinas, a substituição paulatina e necessária. Isso se efetiva pelo nosso direcionamento renovado, objetivando a nossa espiritualização, pelo estudo, pelo aprofundamento nas revelações que recebemos através da doutrina espírita, em todo um conceito e uma perspectiva nova de vida, aonde a essência dos objetivos que trazemos tem por prioridade os de ordem espiritual. Então, o texto nos diz assim: todos os alicerces do inconsciente dormem. Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica, né? Das experiências que tivemos no convívio social, nas interações familiares e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. O problema todo só existe porque a quantidade de experiências associadas ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, aos desequilíbrios em várias áreas de atuação da criatura humana, são a predominância desse material e que precisa ser trabalhado diariamente. É nesse sentido que a proposta trazida a nós por Joana de Ângeles, ao longo dessa lição que estamos começando agora a compartilhar, vai se definindo. Toda vez que uma delas, aqui Joana se refere a essas aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Toda vez que uma delas não pode ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá com possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, reaparecendo na feição de conflito. E nós podemos constatar isso com muita frequência nas pessoas que, desatentas
a sua verdadeira natureza, que é a espiritual, tem nas suas várias áreas de atuação um manancial de desequilíbrios, de conflitos que problematizam e infelicitam uma grande maioria da humanidade que ainda está envolvida na perspectiva do materialismo e de achar que a experiência no corpo é apenas uma só. Ora, voltando aqui a esse texto, todas as vezes em que passamos por experiências que não puderam ser assimiladas, não puderam ser transcendidas, elas ficaram no nosso inconsciente, com possibilidade de emergir, de voltar à tona. É o que leva, na maioria das vezes, às atitudes precipitadas, às ações envolvidas pelo emocional, aonde depois de percebermos o erro cometido, dizemos a nós mesmos: poderia ter pensado melhor, mas agimos por impulso. E normalmente esse impulso é desastroso. É desastroso porque ele é proveniente de um inconsciente que trazemos agregado, lotado de experiências perturbadoras, conflitivas. É por isso que precisamos diariamente trabalharmos a aquisição do pão espiritual, que é aquele proveniente dessa nova percepção da vida, agora sob as bases do Evangelho de Jesus, redivivo, iluminado pela revelação, pelo Consolador prometido por Jesus, e que trabalha, como estamos aqui compartilhando na psicologia de Joana de Ângeles, um entendimento novo e renovador, felicitador, sobretudo, para o melhor aproveitamento da nossa atual experiência encarnatória. Então, não tendo sido cuidado, não tendo sido tratado, esse inconsciente que trazemos, ele nos precipita com muita frequência em atitudes, às vezes até em renovação de vícios, dos quais já estivemos presos e sofrendo muito em um passado encarnatório e que agora reaparecem porque esse passado não foi assimilado e muito menos superado, reaparecendo de forma negativa na nossa encarnação atual. Comportamentos arraigados e insegurança escamoteiam-se nos painéis do inconsciente e remanescem no ser em forma de impulsos tormentosos, complexos perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhes experimenta a constrição. O incômodo, né, que ele experimenta o incômodo de sua presença. Então, está aí mastigado para nós a causa, muitas vezes, dos conflitos que sentimos na vida atual. Queremos fazer algo como tendência quase instintiva,
E dentro de nós, uma voz diz: não é por aí. Você já andou sofrendo dessa forma. Meus amigos, esse trabalho de renovação espiritual que somos estimulados a fazer diariamente, ele é imprescindível para o êxito da proposta de vida nova que recebemos pela misericórdia divina em forma de reencarnação. Então, remanesce no ser, remanesce em nós, em forma de impulsos tormentosos e complexos perturbadores, para que consigamos deixar de ser vítimas de nós mesmos. É preciso drenar, trabalhar a substituição paulatina dos conteúdos psíquicos que vamos armazenando em termos de memória, de reflexões, para que agora os pensamentos iluminados pelo conhecimento dos valores espirituais da vida preencham dia a dia esse conteúdo que trazemos do passado e que sempre tenta nos sabotar. Na verdade, até por dedução natural, os grandes e verdadeiros sabotadores somos nós mesmos. Ao estarmos distanciados dos objetivos maiores da vida no corpo, que é o despertar da consciência de espírito imortal, quando não nos dedicamos a esse trabalho, dores e sofrimentos, consequência dos conflitos que trazemos, acabam se tornando necessários, a fim de que nós, acicatados pelos incômodos que eles nos trazem, busquemos uma melhor compreensão e aprofundamento nos valores espirituais. Não digerido, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças. Então é esse o resultado. Tá? O não estar trabalhando os objetivos superiores da vida nos deixam fragilizados aos processos de sofrimento que habitualmente estivemos ligados no nosso passado delituoso. O resultado, somatização de distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças, entre as quais, nos dias em que vivemos, a grande predominância de doenças emocionais, como as ansiedades, as depressões, as síndromes, como a síndrome do pânico e outras, que acabam ganhando poder sobre nós face à não realização adequada do trabalho de despertar espiritual, que é o objetivo maior dessas obras de Joana de Ângeles, que fazemos aqui alguns comentários, objetivando, de fato, estimular a leitura do livro, para que você busque o livro, busque aprofundar-se na compreensão
da psicologia espírita. Cabe-lhe, portanto, logicar para agir, medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo. Analisemos aqui mais nitidamente o conteúdo que Joana nos traz. Cabe a nós logicar, usar o raciocínio para agir, medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior. Meus amigos, mais do que nunca se torna urgente aplicarmos aquela regra básica trazida por Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo, significando que devemos procurar primeiramente entender a realidade espiritual da vida, estudar as leis de Deus, que é a justiça divina, para que, deste modo, as demais coisas de ordem material e passageira sejam conseguidas e resolvidas sem atropelos nem conflitos, sem renovação de sofrimentos. Mas para que isso se dê, primeiramente é necessário buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui na psicologia de Joana, que estamos estudando, significa buscar primeiro despertar da consciência profunda, do eu profundo. Perceber que é um espírito em transição pelo um corpo material. Identificar-se com os valores superiores que nos trouxeram a possibilidade de estar reencarnados, tendo esse encontro com o Espiritismo, com o cristianismo redivivo, que nos traz todos os instrumentos necessários para o êxito desse trabalho renovador, que estamos aqui compartilhando algumas observações em torno desse trabalho. A consciência alarga os horizontes do pensamento, facultando a saúde real, que se expressa como equilíbrio perante o cosmos. Que maravilha, hein? À medida em que nós vamos dando mais atenção às questões espirituais da vida, a nossa consciência alarga os horizontes do pensamento e possibilita a saúde real. Saúde real, aqui entendemos o bem-estar nas várias dimensões de atuação da criatura humana, na área sociológica, na área financeira, na área espiritual. Então, essa saúde se expressa como consequência dessa nova percepção da vida. Percepção essa que trabalha conosco ao máximo o aproveitamento da experiência da vida atual, dirigindo maior atenção e cuidado ao aproveitamento do dia de hoje. Cada dia é um tijolo que nós vamos construindo pelo trabalho espiritual para o alargamento desses horizontes de percepção. Como já comentamos aqui oportunamente, à medida em que nós ampliamos o entendimento da vida, estabelecem-se novas conexões neuronais. A nossa mente
os neurônios, as células nervosas, passam a estabelecer conexões novas, positivas, elevadas, nos habilitando a superar conflitos interiores, adquirir, de fato, a saúde real, que advém da justa e equilibrada percepção da realidade da vida, que é, diríamos assim, desdobrada, no mínimo, em dois aspectos principais: o físico propriamente dito e o espiritual, que está mais próximo das vibrações do campo físico em que nos encontramos, o chamado universo paralelo. Então, estar consciente da realidade dessas outras dimensões faculta-nos uma paz interior, um equilíbrio das emoções, possibilitando-nos o fortalecimento do sistema imunológico, da nossa saúde atual. Sendo a criatura um cosmo em miniatura, é regido pelas mesmas leis do grande universo, desse perfeito entrosamento entre os pequenos e o grande foco, surge a harmonia, que é a sua mais nobre manifestação. Então, cada um de nós é um cosmo, é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis do grande universo. E quando isso está se estabelecendo numa harmonia, no entrosamento, emerge, surge a harmonia, que é a sua mais nobre manifestação. É o caminho para a superação dos conflitos provenientes do choque entre o nosso passado delituoso e a nossa existência atual. Resolvendo esses conflitos, nós iremos perceber de imediato um certo nível de paz, de bem-estar interior, de alegria íntima, que de outra forma não perceberíamos. E isso é consequência desse trabalho de despertamento do nosso eu profundo, do nosso si, do nosso self, como Joana também muitas vezes analisa aqui conosco. Então, meus amigos, nós pedimos a vocês que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar, participar conosco na divulgação desta doutrina que nos faz tanto bem, compartilhando esses vídeos, deixando o seu comentário, sua observação. Isso faz com que as redes sociais compartilhem e divulguem mais ainda isso que nos tem feito tanto bem, que nos tem trazido tanto bem-estar, que é a doutrina espírita. Uma boa tarde a todos, que Jesus nos ampare, nos assista sempre. Até o próximo estudo.